Olá, queridos irmãos e amigos da paz de Cristo. Quero convidar você para meditar comigo na Palavra de Deus, desta vez sobre o seguinte tema: evidências da ressurreição de Cristo. Por que é importante tratar sobre isso? Porque a ressurreição de Cristo é a grande vitória para a humanidade. Através do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus, a humanidade pode e tem a oportunidade, a chance de obter o perdão dos pecados, o cancelamento das faltas cometidas contra Deus, práticas que desagradam a Deus, que tinham e que têm como consequência a condenação eterna, a punição eterna, algo que a Bíblia chama também, em outra expressão, de inferno. Confira comigo Romanos capítulo 4, versículo 25, onde está escrito assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Esse texto trata, logicamente, da obra do sacrifício, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele foi entregue ao sofrimento, ao castigo, ao martírio, à morte, mas ressuscitou para a glória de Deus e para a vitória de todos aqueles que se achegarem a Ele. Quando falamos sobre evidências da ressurreição de Cristo, nós encontramos vários textos, e o texto que eu quero trazer à memória aqui é o texto do capítulo 28 de Mateus, Evangelho escrito por Mateus. Eu quero destacar aqui, apesar de haver ali em Mateus 28 várias evidências da ressurreição de Cristo, eu quero apresentar para você 3 ou 4. A primeira evidência da ressurreição de Jesus Cristo é o que os guardas presenciaram e a mentira dos judeus. Versículo 4. E os guardas, com medo dele, foram ou ficaram muito assombrados e como mortos. Os judeus, os líderes judeus religiosos, as autoridades religiosas e civis dos judeus haviam solicitado ao governador da Judéia guardas para guardarem o túmulo de Jesus, porque Jesus, havia dito que haveria de ressuscitar. Então estavam lá os guardas, mas olha o que o versículo 4 diz: e os guardas, com medo dele quem? Do anjo que aparecera e rolara a pedra, e houve ali um grande terremoto. Com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Aqui é o que os guardas presenciaram. E a mentira deles está a partir do versículo 11. Vamos pular aqui do versículo 4 para o versículo 11. Olha o que a Bíblia diz a partir do versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, ou que eles haviam presenciado. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo-lhes ou ordenando-lhe: dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Uma segunda evidência no texto de Mateus capítulo 28 de que Jesus ressuscitou é a aparição de Cristo, a sua manifestação pública a várias pessoas ao mesmo tempo. O versículo 16 diz assim, 16 em diante: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Versículo 17. E quando o viram, os discípulos viram a Jesus, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram.
Jesus aparece ou se manifesta, ou se revela, ou se apresenta a várias pessoas ao mesmo tempo, inclusive aos seus discípulos. Quando lemos a primeira epístola de Paulo escrita aos Coríntios, no capítulo 15, quando Paulo trata da ressurreição, capítulo 15, no versículo 6, Paulo diz que em uma só vez Jesus se manifestou ou apareceu a mais de 500 irmãos. Ou seja, não há como negar. Mais de 500 irmãos, mais de 500 pessoas viram o Senhor se apresentou a eles. A terceira evidência da ressurreição de Cristo aqui em Mateus capítulo 28, que eu quero comentar com você aqui, quando Jesus encontra com os discípulos e eles o veem e eles o adoram, versículo 17 fala disso. Aí Jesus instrui eles a irem pelo mundo inteiro, ensinando as pessoas, batizando elas, e Jesus faz a eles uma promessa, versículo 20. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A evidência histórica e experiencial. Muitas pessoas, milhares de pessoas em volta do mundo todo, têm tido a experiência de libertação, de curas, de transformação de vida, de recebimento de convicção de perdão de pecados e convicção de vida eterna. Tudo por causa do nome de Jesus. Tudo por causa da presença de Jesus. E o verdadeiro cristão, ele sente a presença de Jesus. A igreja, que é o conjunto de crentes ou discípulos de Jesus, sentem a presença de Jesus. Portanto, a presença de Jesus, baseado nesta promessa que ele faz em Mateus 20, capítulo 28, versículo 20, é uma evidência da ressurreição de Cristo. Então, querido amigo e querido irmão, valorize a vida com Deus. Busque recorrer a Deus. Busque a presença de Deus. Busque salvação e vida eterna em Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você.